Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Pedro Drummond, Edmilson Caminha e Marcelino Freire. 80 anos de Rosa do Povo. A apresentação inicia-se com um vídeo que aos poucos mostra alguns dizeres. O fundo é preto e na parte inferior, subindo para as laterais, há fumaças de tom branco. Lê-se: 1945. Procura da poesia. Carrego comigo o medo. Consideração do poema. Anoitecer. Áporo. Omito. Resíduo. (2025). Em seguida, aparece a imagem da capa antiga do livro A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, que fica cada vez maior. Quando ocupa a tela toda, a imagem é consumida por um fogo laranja e amarelo, e a capa é substituída pela capa atual do livro, em tons de vermelho e preto. Após o final do vídeo, o cenário muda para onde a roda de conversa acontecerá, que é em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em tons de roxo, rosa, amarelo, azul e laranja. Acima, lê-se: 5º Flitabira. No canto direito está um grande telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com os intérpretes de Libras. E no canto esquerdo estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento.
O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Pedro Drummond, um homem branco que possui cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho apenas nas laterais da cabeça. Possui barba de tom branco. Ele traja camisa de mangas curtas cinza escuro e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos retangulares de aro fino. A segunda pessoa sentada é Edmilson Caminha, um homem branco de cabelos ondulados curtos de tom branco. Ele traja camisa azul e por cima usa um blazer de tom azul escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Marcelino Freire, um homem branco que possui os cabelos lisos e curtos de tom castanho. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas estampada em tons de preto e vermelho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A violência que a gente tem testemunhado recentemente e esse caminho nos mostra, esse caminho do diálogo, da comunhão, que é possível encontrar a solução através da literatura, através da confluência de nossas ideias, sem necessidade de violência. Então, obrigado, Afonso, eu te amo. E amo a todos vocês que estão aqui no festival. E, enfim, é uma honra enorme. Beijo para você. Bom, a gente vê que o livro A Rosa do Povo foi publicado há 80 anos, num tempo de encruzilhada, que não é muito diferente do nosso, porque naquela época eram vários países se bombardeando e se matando entre si, e a gente está vendo isso, mas de uma maneira mais dispersa, mas, no entanto, a gente vê isso na televisão diariamente. Então, eu queria começar com um comentário que o próprio Carlos escreveu, a segunda edição da Rosa do Povo, nos anos 80, como um livro individual, porque ele diz assim: Este livro, publicado em 1945, embora recebesse boa acolhida do público e da crítica, não teve nenhuma edição autônoma. Só veio a sair depois, incorporado a volumes de poesia completas do autor. Quis a Record fazê-lo voltar à situação primitiva, como obra que, de certa maneira, reflete um tempo, não só individual, mas coletivo, no país e no mundo. Escrito durante os anos cruciais da Segunda Guerra Mundial, as preocupações em tom reinante são identificadas em muitos de seus poemas através da consciência e do modo pessoal de ser de quem os escreveu. Algumas ilusões feneceram, mas o sentimento moral é o mesmo, e está dito necessário. Então, queria dar como início, empurrão inicial, para que o Edmilson e você, Marcelino, também nos esclarecessem que e não estou tomando o teu lugar de mediador, por favor. Não, imagine. A permanência do que está nestes versos que a gente viu também nas diversas mesas anteriores a esta, as pessoas queridas, os escritores, escritoras, lendo os poemas, como isso ainda nos toca, como isso faz parte, não é um tempo de 1945, mas é um tempo atual, né? Ô Pedro, eu agradeço você me tirar do lugar do mediador, porque eu quero ler poesia também, né? Vamos. Para a gente homenagear o Drummond. Mas imagine, é um prazer estar aqui contigo, né? Uma emoção. É a primeira vez que eu estou em Itabira e ter conhecido a casa do Drummond, o memorial do Drummond, e você foi nos conduzindo ali, ele ia lembrando de cada peça da casa. Olha ali os copos, as xícaras, a cômoda. Foi muito emocionante, assim, você nos abraçou aí, e aí abraçando, recebendo o abraço do neto, a gente está recebendo de toda a família Drummond. Eu estou aqui com Edmilson Caminha, estamos com ele aqui, um grande, né, pensador, amigo do Drummond. Daqui a pouco eu vou perguntar para você, Pedro, como é que era o avô, né, o Carlos, o vovô Carlos, aí, como é que era o avô poeta, o poeta avô. Mas o Edmilson Caminha, grande especialista, tem uma pedra no meio do caminho. Também quero saber aqui como é que você ficou amigo do Drummond. Mas você está com a primeira edição da Rosa do Povo aqui. Sim, que eu estou doido para presente para mim? Claro. Eu estou na fila. Eu até que poderia dar de presente, mas não vou dar, porque Marcelino Freire também tem um exemplar da primeira edição de A Rosa do Povo. Então eu trouxe, como uma homenagem a vocês que aqui se encontram, esta
um exemplar da primeira edição de A Rosa do Povo, muito bem cuidado, e é assim que se deve tratar o livro. Olhe, a pessoa a quem este volume pertenceu, eu não tenho a menor ideia, porque comprei em um leilão, mas cuidou muito bem. Olha a encadernação perfeita, né? A capa do Santa Rosa. Pois é, um livro publicado há 80 anos, né? E está em perfeito estado. E aqui o encadernador teve o cuidado de pôr a primeira orelha do livro em que se lê, no prelo, o livro de estreia de Maria Julieta Drummond de Andrade, A Busca, novela, uma edição da livraria José Olímpio Editora. Maria Julieta era filha de Carlos e mãe de Pedro Augusto. E quem não leu ainda esta novela, eu recomendo vivamente. Foi escrito por uma menina de 17 anos de idade, isso me impressionou. Quando eu li A Busca, a impressão que eu tinha era alguém de pelo menos 50 anos, que já houvesse vivido bastante para ter aquela experiência, aquela maturidade, aquele conhecimento da condição humana. Maria Julieta era uma pós-adolescente de 17 anos. Quem não leu, recomendo vivamente que o faça, porque é outro grande nome da literatura brasileira. E Marcelino, eu gostaria de, neste primeiro momento, dizer o que mais me impressiona em A Rosa do Povo é a atualidade deste livro, a atualidade destes poemas. Eles continuam absolutamente válidos, eles continuam atuais, e nisso está a grandeza da poesia e dos poetas. Ezra Pound dizia que os poetas são a antena da raça. Eu não gosto dessa palavra porque ela me soa meio fascista. Então eu atualizaria o que o Ezra Pound disse. Os poetas são as antenas da espécie humana, as antenas da humanidade. Eles parecem que veem primeiro, eles veem mais longe, eles antecipam o que vai acontecer, para o bem e para o mal. Então estes poemas continuam absolutamente atuais, e nisso está a grandeza desta obra de Carlos Drummond de Andrade. Oi, Edmilson, a gente conversando, você falou que queria ler um poema da Rosa do Povo. A gente pediu que você escolhesse, e aí também depois eu vou para o Pedro ler um poema também do livro, e aí a gente vai para a questão para Você também. Ah, eu vou ler também. Marcelino, ocorreu uma coisa interessante. Eu escolhi um primeiro poema que foi lido em uma mesa. Aí eu disse, não, então eu escolherei outro poema. Escolhi o segundo, foi lido. Escolhi o terceiro, foi lido. E isso não me entristeceu, pelo contrário. Eu disse, é sinal de que tudo aqui é bom. Este livro poderia ser aberto ao acaso e o poema a ser lido mereceria. Então, antes que alguém o faça, eu vou ler o poema Nosso Tempo. O título já diz muito, porque este nosso tempo não é apenas o tempo de Drummond, há 80 anos, é o nosso de hoje também. É um poema dedicado a Oswaldo Alves, que foi amigo de Drummond, no Rio de Janeiro. São 8 partes o poema, é óbvio que eu não o lerei todo, eu lerei apenas a primeira parte. São 8 partes, é um poema longo. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Visito os fatos, não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese, penhor do meu sono, luz deixada acesa na varanda. Minhas certezas de empréstimo, nenhum beijo sobe ao ombro para contar-me. A cidade dos homens completos. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas
mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando o canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo, perderam o sentido, apenas querem explodir. Pedro, bom, fica difícil não se emocionar, não só nas mesas anteriores, quando todo mundo fica contagiando, é difícil segurar uma lágrima aqui. Eu vou ler um poema aparentemente difícil, mas ao mesmo tempo é um poema muito profundo, cujo título é Áporo. E Áporo tem vários significados. Um problema difícil é um deles, que vem do grego, enfim, um inseto, ou, como consta no dicionário, um poema de Drummond. Então diz assim, Áporo. Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra, sem achar escape. Quer fazer, exausto, em país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério? Eis que o labirinto, ó razão, mistério, presto se desata. Em verde, sozinha, ante-euclidiana, uma orquídea forma-se. É um poema que dá lugar a inúmeras interpretações, e quem falou muito sobre esse poema foi o nosso querido acadêmico Antônio Carlos Sequin. Antônio Carlos Sequin dá uma aula magistral sobre este poema. Aliás, é outro dos grandes especialistas, mas o Edmilson tem uma grande vantagem, porque entre os especialistas do Carlos, ele é o único que foi o amigo pessoal do Carlos. Não que os outros não tenham querido ser amigos, mas ele teve a oportunidade, e eu queria aproveitar e perguntar, é verdade que você subornou o Carlos com doces? Subornar entre aspas. Sim, claro. Eu vou contar rapidamente. Ele era uma formiga para doce. O Carlos Drummond de Andrade, antes de tudo, era mineiro. E os mineiros, muito sabiamente, adoram doce. E a maneira que eu encontrei de me aproximar de Carlos Drummond de Andrade, eu morava em Fortaleza ainda, professor de literatura. Uma tia produzia um doce de caju maravilhoso, era uma coisa assim, realmente divina, e só para consumo familiar, apenas para a família. Eu disse, eu vou mandar este doce para Carlos Drummond de Andrade. E durante muitos anos, na época da safra do caju, eu punha, ia a Varig para mandar, porque eu queria que ele recebesse em casa. Eu digo, não, eu não vou dar trabalho a Drummond de ir à agência de correio pegar. Recebia em casa, e ele adorava esse doce. Em cartas ele dizia que o doce estava acabando e ele estava economizando. Ele disse, olha, eu já estou economizando porque o doce já está no fim. E quando eu fui ao Rio de Janeiro e quis me aproximar de Carlos Drummond de Andrade, telefonei uma senhora que trabalhou durante tantos anos na família, eu me esqueço o nome dela agora, atendeu ao telefone, não me lembro dela. E eu me apresentei e disse, olha, eu gostaria de falar com o Carlos Drummond de Andrade. E eu liguei muito cedo, disse, olha, ele saiu. Aí, o senhor liga mais tarde. Mais tarde eu liguei, olha, ele ainda não chegou. E eu comecei a achar que seria difícil, até o momento em que eu disse, olha, por favor, diga a ele que é aquele professor de Fortaleza que manda um doce de caju. Ele disse, acabou de chegar, ele acabou de entrar. E aí, pela primeira vez, eu falei com o Drummond, e ele foi de uma gentileza, de uma delicadeza, porque é importante, Pedro, que se diga, aquela imagem do Drummond, urso polar, ele próprio em um poema chamado Apelo aos Meus Dessemelhantes em Favor da Paz. Ele diz, deixa em paz o urso polar. Então, aquela imagem de pessoa arredia, esquiva, quase inacessível, o próprio Carlos cultivava essa imagem, e eu entendo perfeitamente, porque era uma espécie de um muro de proteção, porque ele era assediadíssimo, ele era procurado diariamente por jornalistas como eu, por professores, por alunos, que recebiam um questionário das professoras e iam fazer as mesmas perguntas. Entrava uma turma, fazia aquelas perguntas, a próxima tinha o mesmo questionário. E como Drummond iria escrever a obra que escreveu, se ele fosse realmente estar disponível para todos? Então foi assim que eu conquistei o seu avô. Pedro, você gosta de doce de caju também? Eu adoro, eu tenho inveja do Carlos porque eu não experimentei esse doce. Eu vou ler aqui da Rosa do Povo,
O medo. Ele dedica a Antônio Cândido. Na verdade, temos medo. Nascemos escuro. As existências são poucas. Carteiro, ditador, soldado. Nosso destino é incompleto. E fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo. Vestimos panos de medo. De medo, vermelhos rios, nadamos. Somos apenas uns homens e a natureza traiu-nos. Há as árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes. Refugiamo-nos no amor, este célebre sentimento. E o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. Fazia frio em São Paulo. Nevava. O medo, com sua capa, nos dissimula e nos berça. Estou com medo de ti, meu companheiro moreno, de nós, de vós e de tudo. Estou com medo da honra. Assim nos criam burgueses. Nosso caminho traçado. Por que morrer em conjunto? E se todos nós vivêssemos? Vem a harmonia do medo, vem, ó terror das estradas, susto da noite, receio de águas poluídas, muletas do homem só. Ajudai-nos, lentos poderes do láudano, até a canção medrosa se parte, se transe e cala-se. Faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules, repuxos, ruas só de medo e calma. E com asas de prudência, com resplendores covardes, atingiremos o cimo de nossa cauta subida. O medo, com sua física, tanto produz carcereiros, edifícios, escritores, este poema, outras vidas. Tenhamos o maior pavor. Os mais velhos compreendem. O medo cristalizou-os, estátuas sábias. Adeus, adeus. Vamos para a frente, recuando de olhos acesos. Nossos filhos estão felizes, fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade. Depois da cidade, o mundo. Depois do mundo, as estrelas dançam o baile do medo. Que atual, né? Que coisa atualíssima. A gente vê o medo na televisão, na internet, nas redes sociais. Saímos à rua com medo e continua o medo, né? Continua o medo. Quando devia ser o contrário. E eu queria, até falei com o Marcelino que eu queria fechar essa mesa, ainda falta, fiquem tranquilos, não muito, mas falta um pouquinho, com o último verso do poema Canto o Homem do Povo, Charlie Chaplin. E porque também depois de ouvir a mesa anterior, o Paulo falando, dando esses alertas e nos abrindo os olhos, né? Mas eu ainda diria, como Carlos, ou parafraseando o próprio Carlos, que nós caminhamos por uma estrada de pó e a esperança. Eu ainda tenho esperança. Apesar dos alertas e das tragédias, eu acho que pode demorar um pouco mais, porque a situação não está para brincadeira, mas a humanidade tem esperança. Acho que a gente vai se salvar. Creio eu, né? Eu prefiro acreditar nisso. Eu tenho essa esperança também, Pedro, e tenho aqui uma expressão muito viva da esperança que me anima neste momento. É nós estarmos aqui em Itabira, no dia 31 de outubro de 2025, uma noite de sexta-feira. Todos nós aqui, nós não estamos aqui para planejar um golpe, nós não estamos aqui para planejar um atentado terrorista, nem para assaltar um banco, nem para algo vil, abjeto, infame. Nós estamos aqui para celebrar a poesia. Isso me enche de esperança.
Realmente, Pedro. Nós estamos aqui no 5º Flitabira, mas 5º Flitabira parece pouco. Há meia década que estamos no Flitabira. Meia década, gente. E vem mais, e vem mais. Pedro, então, parabéns, Flitabira. Obrigado, Itabira também. Pedro, você fez alusão a um grande drummondiano, o nosso querido Antônio Carlos Sequim. E eu queria aproveitar a oportunidade para prestar uma homenagem a outro grande especialista, conhecedor profundo da obra de Carlos Drummond de Andrade, que nos deixou em março, há 8 meses, chamado Afonso Romano de Santana. Estive várias vezes com Afonso aqui neste teatro, em Itabira, aqui. E o Afonso, com aquela elegância, aquele charme, o humor refinadíssimo, ele nos encantava a todos. E o Afonso, ele é o dono de um dos maiores insights da crítica literária brasileira. Vocês sabem que Afonso foi o autor da primeira tese de doutoramento sobre a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Ele começou a escrevê-la aos 28 anos de idade. 28 anos. Defendeu a tese aos 32 na Universidade Federal de Minas Gerais. A tese se chamava Carlos Drummond de Andrade, Análise da obra. Depois recebeu um título bem melhor, que é Drummond, o Gauche no Tempo. Né? O título é bem melhor. E o Afonso, ele percebeu algo que eu acho admirável, que a poesia de Drummond tem 3 momentos marcantes, que são o eu maior que o mundo, o eu menor que o mundo e o eu igual ao mundo. O eu maior que o mundo está no primeiro poema do primeiro livro de Drummond, que é Alguma Poesia, publicado em 1930. Poema de 7 faces, uma das faces diz: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração, o eu maior do que o mundo, mais vasto é o meu coração. Isso em 1930. 10 anos depois, 1940, Drummond publica Sentimento do Mundo, onde há um poema chamado Mundo Grande, em que ele começa dizendo: não, meu coração não é maior do que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Então, o eu menor do que o mundo. E neste A Rosa do Povo, no poema Caso do Vestido, a narradora, que é a mulher, a mãe, que narra a história para as filhas, em determinado momento ela diz: o mundo é grande e pequeno, ou seja, equilibrou o eu igual ao mundo. Então eu era encantado com essa sacada do Afonso Romano de Santana, que merece o nosso respeito, a nossa homenagem e a nossa saudade. E a gente encantado com você e com o seu entusiasmo. O Edmilson foi lá no Memorial de Drummond, fomos com ele, e ele chegando lá, ele disse que em certo momento você corrigiu um verso, né? Estavam fazendo ali o mural, não era isso? Aí você disse: está faltando um verso aqui, Pedro. Como é que é essa história? O verso importante é esta pedra de ferro, futuro osso do Brasil. Não é exatamente uma correção, Marcelino. É o seguinte, no Memorial Drummond, há aquele monumento na fachada do memorial, sim, que é como uma página feita em concreto, né? Curva, né? Parece uma página de papel. E eu cheguei com Pedro Augusto, isso em 2002, no centenário de Carlos. Centenário dele, nós estávamos aqui em Itabira, e eu e Pedro chegamos em frente a este monumento, onde está inscrito em letras de bronze, está inscrita a Confidência do Itabirano, né, que todos nós sabemos, né? Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Mais à frente, na terceira estrofe, ele diz: de Itabira trouxe pedras, trouxe prendas diversas que ora te ofereço.
esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do Velho Santeiro Alfredo Duval, e vai em frente. Aí quando eu li, eu disse: Pedro, está faltando aqui um verso. Aí o Pedro disse: qual? Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. E isso é muito interessante, porque em algumas edições do poema esse verso desapareceu. Mais à frente ele reapareceu em outra posição. A primeira prenda era este São Benedito do Velho Santeiro Alfredo Duval. Esta pedra de ferro não, é exatamente o contrário. Mas algumas pessoas defendem, dizendo o seguinte: não, o próprio Drummond tirou esse verso, ele mesmo excluiu esse verso. Não, eu não concordo, por uma razão muito simples. Quando ele gravou a antologia poética, aqueles 2 LPs, bolachões ainda, o Drummond lê a Confidência do Itabirano, e ele diz: de Itabira trouxe prendas diversas, esta pedra de ferro, futuro aço. Então, se ele leu este verso no poema, é claro que ele quis que constasse, né? Então eu não tenho a menor dúvida que houve alguma coisa que fez o verso sumir, depois voltar em outro lugar, mas está lá, hoje está devidamente. Graças ao como ele dizia que Ah. o Brasil estava dividido entre 2 grupos de pessoas, aquelas que gostavam do poema no meio do caminho e aquelas que detestavam o poema. Podemos dizer que também há 2 grupos: aqueles que concordam com a exclusão desse verso e os que concordam com a inclusão desse verso. É uma pequena polêmica literária. Mas eu tinha guardado aqui uma pergunta para a nossa audiência, que é: como era o vô Carlos, o avô poeta, o poeta-avô? Conta para a gente. Olha, as lembranças que eu tenho são sempre boas. Vou contar, normalmente eu gosto de falar da dentadura postiça que ele tinha e que dizia que era uma arma infalível para chamar a atenção das crianças, porque no meio da rua havia uma criança com uma mãe, e a mãe distraída, então a criança olhando para ele puxava a dentadura para fora, assim. E a criança: mamãe, olha esse senhor. Aí ele retraía os dentes rapidamente: menino, não incomoda o vovô. E a mãe se distraía de novo, ele puxava os dentes para fora. E quando ele fazia isso em casa, a gente adorava. A vovó não gostava muito. Mas eu queria lembrar de uma outra lembrança que, na verdade, na época não foi tão boa, mas hoje em dia eu conto ela até com certo orgulho. Eu tive uma fase, devia ter uns 6 anos, que por falta de habilidade manual, eu quebrava as antenas, essas antenas de televisão ou de rádio retráteis, que eu empurrava elas assim e quebravam. E um dia, sem querer, obviamente, eu quebrei a antena da televisão do Carlos. Eu fiquei tão apavorado que me escondi debaixo da cama, e quando o Carlos percebeu, ele olhou assim: esse bobo quebrou a antena da televisão. Foi como uma punhalada em mim. Mas depois ele, naturalmente, me perdoou. Mas ele era um avô muito carinhoso. A gente gostava de ficar no escritório dele, e ele mostrava as pastas com desenhos, elas tinham um cheiro peculiar que até hoje algumas dessas pastas que a gente guarda têm, com cartas. Quando a gente tinha uma dúvida, às vezes até sabendo como procurar a resposta, perguntávamos a ele, porque ele pegava a enciclopédia e lia os verbetes, e isso era uma forma de aprendizado muito especial para mim e para os meus irmãos. Em que momento que você descobre que o Drummond era o poeta Drummond, tinha importância, né? Em que momento que você... Olha, na minha adolescência, porque eu fui criado em Buenos Aires. Eu morei na Argentina até os meus 20 anos. Já tenho mais tempo de Brasil do que da Argentina. Eu já sabia que ele era poeta, inclusive na minha adolescência, com 13 anos, eu já tinha lido algumas coisas dele. E alguns amigos meus eram metidos a escritores e gostavam de poesia, e achavam assim meio curioso: tu abuelo poeta, não? E aí eu comecei a entender, principalmente quando eu vinha passar as férias na minha adolescência aqui, do jeito que as pessoas me tratavam. Eu lembro que eu saí da Argentina durante a ditadura militar. Vários amigos meus estavam saindo do país. Naquele momento, a Argentina era pouco amigável, o Estado argentino era, digamos, o inimigo, né? E eu vim para cá, para o Brasil, e vim morar em Ouro Preto. Eu tinha assim a ilusão de eu queria fazer esculturas em pedra-sabão, como o Aleijadinho, não com a beleza e o talento que o Aleijadinho teve, essa obra magnífica.
ele deixou. Mas eu gostava, eu tenho, digamos, algumas aspirações artísticas. E fui morar em Ouro Preto, e as pessoas me tratavam com um carinho especial que não necessariamente eu merecia. Uma vez me convidaram para jantar na casa de um amigo, na casa da mãe de um amigo, e ele falou: fala de quem que você é neto. Eu falei: não, fala você. Ele é neto do Drummond. Ah, Drummond, então você deve ser muito inteligente. Eu falei: não necessariamente, não posso aspirar a tanto. Mas, enfim, nesse momento eu comecei a entender o quanto que o Carlos era querido. E até hoje, eu estou vendo vocês aqui, é impressionante, as pessoas... eu herdei esse carinho de alguma maneira também, não necessariamente merecendo ele, porque eu não fiz nada de especial na vida, mas como isso é tão tocante, profundo. Eu estava falando que o Carlos é um pouco, a obra do Carlos, a poesia dele é um pouco a voz da nossa consciência. Então, ele, pelo menos no meu caso, ele fala coisas que me tocam profundamente, porque são coisas que eu gostaria de poder dizer ou de ter a habilidade de dizer, né? Isso é, em geral, dos bons escritores, como a gente vê aqui, tem essa capacidade de falar por nós, né? E uma curiosidade que eu tenho, porque quando a gente lê um livro, a gente tem uma voz na consciência que a gente, é como se a gente escutasse na mente uma voz do autor, que fala, é uma voz possivelmente neutra, depende de quem que a gente esteja lendo. Mas quando eu leio as coisas do Carlos, essa voz da consciência que eu escuto dentro de mim é a voz dele. Então, obviamente, lendo os poemas, o Carlos, por coincidência, é o autor que eu mais leio, por força das circunstâncias. Eu não sou especialista no Carlos, mas digamos que eu sou familiarizado com a obra dele. Mas, para mim, é uma forma de sentir ele perto. Quando eu vejo as pessoas lendo, isso me emociona. Ontem, lendo os poemas, o Jefferson também lendo, eu fiz força para não chorar, entendeu? Porque me emociona profundamente. Então, estar aqui com vocês, com todos vocês, para mim é uma forma de matar saudade do Carlos, da vovó, da mamãe. Enfim, eu sinceramente estou muito agradecido. Ô Edmilson, não, eu sei que você está com esse livro aqui, eu ia te perguntar do livro, mas antes, para você enganchar com o livro aqui, me diz uma coisa, da entrega, do envio dos doces de caju, o primeiro encontro com ele, eu queria saber como é que foi o primeiro encontro ao vivo, a presença. Eu fui ao Rio eu estava com um projeto para o jornal Diário do Nordeste de Fortaleza. Eu propus entrevistar os grandes nomes da literatura brasileira e realmente os entrevistei. Então, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Pedro Nava, Moacir Sclia, Antônio Carlos Vilaça, João Antônio Sabino, e Fernando Sabino. E fui ao Rio de Janeiro e entrei em contato com o Drummond. Isso já fazia alguns meses, né? Talvez uns 6 meses. Né? E ele, então, me recebeu e até me surpreendeu. O Drummond, ele era muito cioso da intimidade dele. Eu sempre percebi isso. Então, quando ele disse, não, você vem aqui à minha casa, vamos conversar aqui em casa. Né? E eu estava com a minha mulher e nós fomos para a Conselheiro Lafayette, né? Que é hoje onde mora, é o endereço de Pedro Augusto Grania Drummond. E lá conversamos uma manhã inteira e aí houve algo muito interessante. Ana Maria estava grávida da que seria nossa segunda filha. E à saída, o Drummond nos acompanhou e disse, olha, quando nascer o bebê, vocês me avisem, por favor, me comuniquem. Ele era de uma extrema delicadeza com as pessoas, né? E virou-se para Ana Maria e disse o seguinte, olha, o seu marido fez algo que em 50 anos de literatura nenhum leitor havia feito. Acho que havia sido publicado, Pedro, As Impurezas do Branco, pela José Olímpio, e a edição com uma péssima revisão, e eu que sou um revisor compulsivo, quase paranoico, eu leio o livro e vou fazendo a correção. Quando eu chego à última página, o livro está revisado. E aí eu disse, puxa, isso é um desrespeito ao Drummond, um poeta com a grandeza dele, e mandei para ele pelo correio, pus e disse, Drummond, olha, isso aqui não pode, né? A José Olímpio devia ter tido mais cuidado. Ele disse, foi a primeira vez que um leitor fez isso.
Nunca alguém havia feito. E eu confesso que eu achava que isso era comum. Eu disse, olha, muita gente deve mandar, né, livros para ele. Ele disse, nunca ninguém havia feito isso, seu marido foi o primeiro a fazer. Então eu fiquei feliz por ter feito essa gentileza. Marcelino, eu né? quero aproveitar a deixa do Edmilson para dizer que o Edmilson faz parte do conselho editorial da obra do Carlos Drummond de Andrade na Editora Record, e que ele é o responsável pela fixação definitiva do texto da obra do Carlos. Por quê? Porque a gente está conferindo, e ele principalmente, com as edições que eram do próprio Carlos, que tinham correções feitas à mão pelo Carlos. Exato. Então, ele está fazendo todo esse trabalho detalhado que nunca foi feito nessa extensão. E é um trabalho, Pedro, interessantíssimo. Há um livro do Drummond chamado O Poder Ultra Jovem, e há um conto, não me lembro exatamente o título, mas há um senhor que entra no ônibus e se senta ao lado de uma menina, e a criança começa a conversar com ele, e em determinado momento ela diz assim, o senhor quer uma bola? E eu, quando li aquilo, e eu faço esse trabalho com o exemplar da primeira edição, da segunda, da terceira, da quarta, da última, porque eu vou comparando. Eu disse, puxa, o senhor quer uma bola? Isso não tem sentido, isso aqui. E aí eu percebi, ela disse, o senhor quer uma bala? Porque ela estava com um saquinho de bala na mão. Desde a primeira edição, esse erro se manteve, né? Então eu acho interessante esse trabalho que a Record se dispôs a fazer, de estabelecer o texto que será, digamos, claro que nunca se pode ter essa pretensão, mas algo assim como o texto definitivo, né? Então este é um dos exemplos, há outros, mas esse eu achei muito interessante. Eu acho que nem o próprio Carlos tinha percebido isso, porque possível. Desde a primeira edição estava algo que não tinha sentido, né? A Raquel Valença dizia que o Carlos era um revisor mais ou menos, mas ele era atento também, né? Mas e aí, Marcelino, esse livro que você está, que você vai me dar de presente também. Não, na realidade, esse é meu. Estes livros estão autografados para Pedro Augusto. E aqui, parafraseando a Confidência do Itabirando, eu diria, para Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Então, para vocês verem Conta pra gente. A atualidade da poesia de Drummond. Este livro, Drummond e a Poesia do Pensamento em Claro Enigma, do professor Ranieri Ribas, da Universidade Federal do Piauí. São 615 páginas sobre Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade. Então vejam como Drummond continua despertando o interesse não só dos leitores, mas dos professores, dos pesquisadores. Então Pedro, o autor, pediu que eu fosse portador deste exemplar para a sua biblioteca. E este outro é um livro de crônicas do Marcelo Torres, é um grande cronista brasileiro, mora em Brasília como eu, publicou agora as crônicas Beijos nessa Bela Inculta, que todos nós percebemos que é uma alusão à última flor do Lácio, inculta e bela, do Olavo Bilac. Eu, brincando com o Marcelo Torres, eu digo, este é o verdadeiro beijo de língua. É este aqui. E há aqui várias crônicas sobre Drummond, várias crônicas sobre Jorge Amado, e ele ofereceu este exemplar para você. Obrigado, okay? Muito obrigado. A gente está ali com 5 minutos, dava para a gente ler um outro poema, não é? Eu queria também, desculpas, aproveitar que depois da leitura passar um videozinho. Um outro vídeo também. Pedro, por favor, leia. Não, lê você. Eu apareço no vídeo. Pois é, eu tenho de... Sou tímido. Exato, de procurar aqui... Edmilson, enquanto você procura, sempre colocam aquela frase, escrever é cortar palavras, Sim. que o Drummond teria dito, isso é fato, é verdade? Olha, consta que eu aliás, gosto muito dessa frase e já a citei como sendo de Carlos Drummond de Andrade. E aí eu me lembro do prefeito Odorico Paraguaçu, né, de O Bem Amado do Dias Gomes. Se não disse, devia ter dito, porque a frase é boa, né? Escrever é cortar palavras, muito mais do que acrescentar palavras, né? É sempre cortar palavras, né?
Enquanto você procura, eu queria ler frases do poema, consideração do poema. As pedras o absorvem, ondas de carinho te envolvendo. Os temas passam, eu sei que passarão, mas tu resistes. E por último diz, tal uma lâmina, o povo, meu poema te atravessa. E é isso, a poesia, a literatura nos atravessa. Como um punhal de amor. Como nós estamos no último dia do mês de outubro, portanto, às portas das festas de Natal, Réveillon, eu vou ler um pequeno trecho do poema Passagem do Ano, em que Drummond diz: o último dia do ano não é o último dia do tempo. Outros dias virão e novas coxas e ventres te comunicarão o calor da vida. Beijarás bocas, rasgarás papéis, farás viagens e tantas celebrações de aniversário, formatura, promoção, glória, doce morte com sinfonia e coral, que o tempo ficará repleto e não ouvirás o clamor, os irreparáveis uivos do lobo da solidão. E agora, 2 versos que eu acho maravilhosos. Ele diz: recebe com simplicidade este presente do acaso, mereceste viver mais um ano. Eu gosto desses versos. É lindo, é lindo. Aliás, um poema dele muito difundido, né? Toda vez que vem o mês de dezembro. Exatamente. E cabe justo, a gente mereceu viver, né? É uma dádiva a vida. Eu queria comentar uma coisa, que o disco, né? O LP que o Drummond gravou, eu comprei, né? Eu era adolescente, comprei e o via em casa, né? E todo mundo não entendia, porque é que todo mundo gostava de ouvir outras coisas, e eu com aquele disco tocando, com a fala do poeta. Aí minha mãe dizia: mas esse menino é maluco, quem é esse velho que está bodejando aí? É um velho bodejando, né, que vem. E é o Drummond, e eu me alimentando daquela maneira, não é, Edmilson, de dizer o poema. Você tem um contexto em que momento que fizeram esse convite para ele, se foi fácil para ele fazer talvez Pedro possa responder melhor do que eu. A produtora daquele disco foi Suzana de Moraes, filha de Vinícius. Foi uma série, né? Antologia poética, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, houve vários. João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, o pai dela, né? É uma belíssima série, né? Aquilo é uma coisa maravilhosa, né? E você ouvir os poemas de Drummond ditos por ele é outra coisa, né? Eu me lembrei agora, não posso deixar de dizer isso. Eu li agora um livro, recomendo a vocês, que é a biografia de César Lattes, um grande nome da ciência brasileira, foi indicado 7 vezes para o Prêmio Nobel de Física, 7 vezes, e garfaram o Lattes as 7 vezes. E ele teve graves problemas mentais, psicose maníaco-depressiva e tal, e foi submetido a tratamentos violentíssimos, e ele diz no livro que aquele tratamento era um terror para ele. Ele disse: o que me fazia sentir bem era ler a poesia de Manuel Bandeira e de Carlos Drummond de Andrade. Então, Drummond faz bem à saúde também, né? Isso dito por César Lattes. O bom era ler Manuel Bandeira e Drummond, né? Que coisa bonita, né? Recomendo essa leitura, biografia César Lattes, Uma Vida. Muito boa, é uma biografia de um grande cientista, mas escrita de uma maneira leve, à altura de nós, leitores leigos na matéria, né? A propósito, vocês falaram da Suzana de Moraes, eu queria pedir para passarem o videozinho do poema Consolo na Praia, que é da Rosa do Povo, que eu fiz justamente em homenagem a Suzana de Moraes quando ela faleceu. Quando terminar, a gente faz as considerações finais aqui. Inicia-se um vídeo no telão que logo ocupa a tela inteira do vídeo em questão. Lê-se: Ondalta e girafas apresentam Consolo na Praia, de Carlos Drummond de Andrade.
E em seguida, um homem entra em cena e se assenta em uma cadeira num ambiente que parece ser um escritório em sua casa. Ele é branco, possui cabelos curtos de tom castanho. Traja camiseta de botões branca e gravata azul e vermelho. Ele se assenta de trás de uma mesa que carrega um livro, um caderno e um bloco de folhas de papel. Ao longo da narração, ele abre o caderno e escreve nele com uma caneta tinteiro similar a um galho de uma árvore. Mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem. Não possuis carro, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras em voz mansa te golpearam. Nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. Lê-se. Voz: Carlos Drummond de Andrade. Piano: Elvius Vilela. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Itabira. Que alimentam essa esperança, que nos dão a certeza de que o caminho é este, o caminho do diálogo, o caminho da conciliação, o caminho da arte, da criatividade, da literatura, que nos ensina a falar, que nos educa. Então, é básico, a gente tem que agradecer. Eu assim, agradeço por vocês terem a paciência de me ouvir e por tudo que vocês também estão nos brindando. Você, mestre. Eu subscrevo as palavras de Pedro Augusto e dizer da emoção de voltar a Itabira, da qual eu tenho o orgulho e a honra de ser cidadão honorário. Eu recebi, graças à então vereadora Marta Mouzinho, que está presente, minha amiga do coração, recebi o título de cidadão honorário de Itabira. Então eu posso dizer que sou conterrâneo de Carlos Drummond de Andrade. Meu amigo, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Então me enche de alegria e de emoção estar na minha terra em uma noite em que nós celebramos a vida e a obra de um homem que honrou o povo brasileiro, engrandeceu a nossa literatura, chamado Carlos Drummond de Andrade. Valeu! Viva a poesia! Viva a poesia! Muito obrigado. Obrigado, Marcelino. Maravilha, Maravilha. Querido.